pessoas, a quantidade de pessoas. E ele perguntou, como é que você faz para crescer a igreja? Eu falei assim, eu só não atrapalho o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quem dá o crescimento é Deus. Então eu evito, né, atrapalhar o que Deus está fazendo. E às vezes na tua vida, na minha vida, é isso que precisa, né? A gente não impedir o Espírito Santo de trabalhar. E às vezes uma decisão errada que a gente toma pode fazer o nosso caminho, que era direto para a bênção de Deus, dar uma volta lá no deserto. Eu separei o Salmo 76, versículo 16, e eu quero ler porque é o que eles vão fazer com a gente aqui. Quer ver? Coloca lá para mim, David, Salmo 66, versículo 16. Diz assim, ó, vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Eu acho que é um pouco da introdução do que eles vão falar. O que Deus fez na alma deles, e hoje você ouvindo possa receber. Peço que você dê atenção a eles como você dá para mim, né? Aprenda, vai ser bom. Eles já me passaram todo o croquis aqui. Sei que muita coisa o Espírito Santo vai falar, porque eu trago também uma pauta, e eu não sigo toda a pauta, porque quem manda em mim é o Espírito Santo. Ele só tem um horáriozinho para seguir, tá bom? Então, 10h40 eu quero de volta, tá? 10h40. Eu vou ficar aqui do ladinho, né, prestando atenção. Conheço a história de ponta a ponta, né? Acho que até fiz parte de uma parte dela, mas é gostoso de ouvir porque fortalece a fé da gente, tá bom? Então, vamos receber os dois aplaudindo Jesus? Fica à vontade, tá bom? Mas eu gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Sidney, eu sou até novo de igreja, na verdade, né? Como o pastor falou, me batizei aqui no finalzinho de outubro, vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas a maior parte dos cultos eu estou ali naquela salinha ali tentando ajudar a projetar ali as letras dos louvores para vocês, as palavras, tá bom? Enfim, a gente quer começar um pouco contando a nossa história. David, você pode projetar, por favor, João 15, versículo 4? A gente vai tentar amarrar algumas coisas, contar algumas coisas para vocês, mas muito também conectado a uma palavra que a gente recebeu lá no final da história, que para a gente fez muito sentido, tá bom? Vou começar lendo aqui. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Bom, para a gente começar a contar a nossa história, eu acho que é importante vocês saberem onde a gente estava quando isso aconteceu. Esse é um milagre bem importante que aconteceu na nossa vida, que basicamente durou o ano passado inteiro, mas que na verdade começou há muito tempo antes. Exato. Quem é jovem, solteiro dentro da igreja sabe que é uma tarefa não muito fácil encontrar alguém para você escolher casar, dividir a sua vida. E eu sempre estive na presença de Deus. Eu me converti quando tinha 10 anos. Eu cresci praticamente num lar cristão. E fui desenvolvendo a minha vida espiritual dentro da igreja. E aí, de repente, eu me encontrei na minha juventude, adolescência, juventude, fase adulta, e a minha vida sentimental não acontecia nada. E eu estava já com 26 anos, eu ficava olhando ao meu redor, as pessoas casando, as pessoas conseguindo encontrar alguém. E eu lá, eu falei assim, gente, eu acho que o meu destino é ficar para a titia mesmo, porque eu não tenho mais o que eu faça. E, claro, conheci pessoas, conversei com pessoas, mas nada que virasse um relacionamento onde eu pudesse chegar diante dos meus pais, apresentar, olha, essa é a pessoa que Deus colocou no meu caminho. E durante 26 anos, essa foi a minha oração ali com Deus, né? De basicamente pedir ao Senhor que Ele me mostrasse alguém. E talvez vocês não saibam, ou talvez saibam que eu não sou daqui, eu sou carioca. Então, o Senhor me tirou do Rio de Janeiro, me trouxe para cá juntamente com a minha Ninguém tinha família. percebido pelo sotaque. Não, não tem sotaque, gente. Não tem sotaque mais. E o Senhor me tirou de lá, me trouxe para cá. E quando o Senhor me trouxe para cá, eu falei assim, agora vai. Agora a coisa vai acontecer. E aí, em 2020, eu vim, eu falei assim, já cheguei aqui na igreja de São José, olhando assim, falei assim, onde que está? Deve estar aqui, escondido em algum lugar, está pronto. E eu olhava e não tinha nada assim que despertasse meu coração. Eu falei assim, não é possível. Se o Senhor não me tirou de lá para me dar um varão, para que o Senhor me trouxe? E Deus foi trabalhando no meu coração. Foi trabalhando esse lugar onde, por muitas vezes, eu me sentia frustrada, desapontada, olhando realmente as circunstâncias ao meu redor e não vendo esperança.
E aí eu comecei a desistir. Teve até vezes que eu vim aqui com o pastor, depois do culto, eu chorei, eu falei, ai, não tem ninguém para mim. Pastor, calma, calma. Mas eu desisti, falei com Deus, eu falei, Senhor, eu estou cansada. Para ser bem honesta, eu estou cansada. Já esgotei as minhas energias, já tentei de tudo, já fiz do meu jeito e deu errado. Eu não sei mais o que fazer. Então, se o desejo do seu coração, Deus, é que eu fique para sempre sozinha, tá tudo bem. Porque eu entendi que era melhor a alegria da salvação, estando solteira, sozinha, do que muitas vezes me aliançar com alguém que não era o que Deus tinha para mim, só para dizer que tinha alguém do meu lado. E ali, naquele momento, foi onde eu entreguei a minha vida essa parte da minha vida para Deus. Falei assim, ó, tá nas tuas mãos, eu desisto, já nem olho mais para o lado, tá tudo certo. É isso. E eu, uma pessoa, sou natural daqui de Curitiba, mas tinha um desejo muito tempo de morar fora, conhecer o mundo. Deus me abençoou nesse sentido. Mas eu fui criado numa criação católica, não me identifiquei na igreja, fui buscar outros lugares, frequentei a igreja quadrangular, depois até centro espírita, não me identifiquei em nenhum desses lugares e falei, poxa, acho que não faz sentido, acho que nada a ver isso aí. Virei agnóstico, sou uma pessoa muito racional, gosto de ler muito, para mim as coisas precisam fazer sentido, né? Não, eu sei que você está me falando, legal, inclusive, né, conversando com o pastor logo que eu conheci ele, falei, pô, eu preciso entender, eu não consigo não entender as coisas. Então, claramente, eu me tornei agnóstico por muito tempo. Não sabia, não podia nem dizer que não existia, nem que existia. Depois de um tempo, falei, talvez exista um criador aí, mas alguém que vai ficar cuidando da minha vida aí é demais. Acho que aí é muito ego do ser humano. Então, eu consegui, num momento muito diferente da minha vida, que eu acho que é até diferente um pouco do que as pessoas costumam encontrar Deus. Eu estava num momento bem, estava viajando, conhecendo o mundo, não me faltava nada. Não me faltava nada. Nesse processo, eu estava num lugar de buscar e entender qual era a vida que valia a pena. E aí eu busquei nos maiores pensadores, eu gosto muito de ler ali, Nietzsche, Kant, Santo Agostinho, Aristóteles, Platão. Falei, alguém vai me dar essa resposta. E nesse lugar eu conheci um pensador filósofo, falei, caramba, tudo que eu faço que ele diz que é para fazer, eu me sinto bem. Tudo que eu faço que ele diz que é para não fazer, eu me sinto mal. Eu falei, nossa, esse Jesus Cristo é um bom filósofo. Esse foi meu pensamento lá no finalzinho de 2024. E aí, um belo dia, conheci um amigo meu de trabalho, que ele vivia pressões absurdas no trabalho, mas estava sempre pleno. Eu falei, cara, o que acontece que você está sempre pleno, assim, que você nunca... Ele falou, é porque, para mim, eu estou vivendo as coisas sobre Deus, não, o Deus é a finalidade, o trabalho aqui é um meio. E ele me recomendou um livro que eu li, chamado Deus e o Sentido da Vida, que eu recomendo para muita gente que está no processo de acreditar em Deus. E nesse processo, quase chegando no finalzinho do livro, rolou quase que um quebrantamento no meu coração, onde eu falei, nossa, Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. E ali eu acreditei, isso era comecinho de 2025. Ali eu acreditei de verdade que Jesus... E aí eu pensei, poxa, tá bom, então se Deus encarnou, se Deus se fez carne e veio para o mundo para nos salvar, então peraí, agora eu não posso mais só fazer o que me é conveniente. Então agora deixa eu saber o máximo possível dele. Eu preciso saber tudo. E eu estava nesse processo, nessa jornada sozinho. Viajando pelo mundo. Num belo dia, eu tinha um sonho de morar na Europa, uma época, veio uma vontade no meu coração, volta para o Brasil agora. E eu voltei. Falei, ué, deu vontade no coração de voltar, eu voltei. Nem sabia o que era isso. Para mim, nessa época, era só intuição. E aí voltei, 2023, 2024. Então, eu estava nesse lugar e, ao mesmo tempo, buscando, né, um relacionamento, encontrar a pessoa, também várias frustrações, várias dificuldades. Ao mesmo tempo que eu estava no meu processo com Deus, eu estava também buscando alguém para estar na minha vida. E, depois de ter tanta dificuldade, uma hora eu desisti, já estava acreditando em Deus. Falei, quer saber o que, Deus? Eu já cansei, já. 34 anos, 33 na época, há muito tempo atrás. 33 anos, muitas frustrações, né? Você se doa, você acredita, você se frustra, você se doa, você acredita, você se frustra. Você fala assim, às vezes o que você mais gostaria era de não querer mais nada, né? Fala assim, melhor se eu não quisesse, era mais fácil. E eu falei, quer saber, Deus, deixa com o Senhor para mim, se for para eu ficar sozinho, que assim seja, mas agora que eu encontrei o Senhor, para mim o mais importante é ficar na sua vontade, mais do que encontrar alguém. E aí eu acho que é nesse lugar onde eu já tinha acabado com todos os meus recursos de controle para minha vida amorosa. Eu também, já não tinha mais nenhuma perspectiva. É isso.
E o nosso encontro aconteceu, como o pastor deu um spoiler, não foi na igreja, que ele falou que eu ganhei ele para Jesus, então não foi nesse lugar aqui que aconteceu o nosso encontro. Na verdade, nosso encontro aconteceu numa aula de dança de salão. Eu comecei a fazer aula de dança no início de 2024 e falei com Deus sobre isso. Eu falei assim, Senhor, eu acho que não tem nenhum pecado nisso aqui não, mas se o Senhor quiser me confirmar no meu coração, fala aqui comigo. E isso foi uma coisa que eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, eu estou indo porque eu estou sentindo paz no meu coração, e a palavra de Deus diz isso, né, que a paz de Deus seja o árbitro em vosso coração. E, a partir daquele momento, eu falei com Jesus, eu falei, Senhor, e se em algum momento aquilo não for para mim, que o seu Espírito Santo me toque. E falei assim, não era pecado até agora, mas agora está sendo, então sai. Eu falei, então tá bom, quando for, se acontecer, eu vou estar atenta. E aí fui para a aula de dança de salão. Aí quem estava lá na aula de dança de salão? Esse ser aqui. Esse ser aqui do meu lado. E aí começamos a dançar um dos ritmos lá, e durante a dança, quem já fez aula de dança sabe, às vezes tem pausa, você começa a conversar, e aí ele começou a conversar comigo, e eu falei assim, eu não vim pra cá pra isso não, eu sou crente, já vou botar aqui, sou crente. Aí começamos a conversar, começamos a contar algumas piadas, e dali começou a surgir mais interesse de trocar mensagens e cafés depois com amigos, onde a gente teve a oportunidade de sentar e conversar um pouco mais. E surgiu uma amizade, um momento onde a gente começou a gostar, de fato, de conversar um com o outro sobre assuntos diversos, né, que não seja necessariamente relacionamento. Na verdade, a gente nem falava sobre isso, a gente falava só sobre coisas da vida, assim. É isso, e aí conversando bastante ali no café com os amigos, né, uma hora eu falei assim, ô moça, a senhora não quer tomar um café mais eu não? Só nós dois? E aí? E aí, O que claro, vocês acham que eu respondi? como uma boa, né, pessoa de Cristo, não, muito obrigado. Aí eu tentei uma segunda vez, um tempo depois, a senhora não quer tomar um café mais eu não? Depois que a gente ficou conversando, não, muito obrigado. E foi, eu já vou dar um spoiler, acho que foi uns 4 meses falando, a senhora não quer tomar um café mais eu não? Não, muito obrigado. Mas eu tenho um ponto de defesa, porque assim, ele falava, não, eu queria tomar um café com você como amigo. Eu falava, então vamos convidar mais amigos para ir com a gente. Afinal de contas, ser um café como amigo, não faz sentido ser só eu e você. Temos um grupo de amigos. Ele, não, mas é amigo eu e você. Eu falei, não, então vai ser amigo eu e você e mais um bando de amigos. O que você acha? Ele, não, você não está entendendo. E aí eu fiquei naquela resistência. Falei assim, não vou tomar café. Porque, para mim, isso era uma coisa de intimidade. E eu não estava nesse lugar. Até porque o meu coração, naquele momento, estava em Deus. E, naquela época, eu tinha feito uma oração para Deus. Eu falei, Senhor, naquele lugar que eu falei para vocês que eu já estava cansada e tudo mais, eu falei, Senhor, eu não vou mais sentar numa mesa de café com ninguém se o Senhor não estiver comigo. Porque eu estou cansada de gastar minha energia num lugar que o Senhor não está. Se o Senhor estiver, aí eu vou. Mas se o Senhor não estiver, eu vou descansar aqui. Já gastei as minhas energias, já não tenho mais, não tenho nem mais força para isso. E eu falei, não. Vamos continuar a amizade aqui, conversa no WhatsApp e é isso. A hora que encontrar para dançar, dança e vida que segue. É isso, né? E aí nesse processo de ficar chamando ela, a gente conversava muito, WhatsApp, conversa, e bastante, assim. Tá? Quem conhece ela, eu fico tirando muito sarro, né? Que ela fala que ela não queria nada. Mas a gente conversava todo dia, assim, umas 300 mensagens todo dia. E eu não respondo ninguém no WhatsApp, gente. Eu tenho um problema com o WhatsApp. Eu olho a conversa e aí, na minha cabeça, eu respondi. Aí eu desligo e acho que a mensagem foi para a pessoa, e não foi. E aí fica lá. Daqui a pouco, 20 dias depois, a pessoa, oi, lembra de mim? Eu acho isso é verdade. Exatamente. Então, nesse processo, quando eu chamei ela, acho que a segunda ou terceira vez, eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa pra lá. Nós estamos conversando aqui todo dia, eu estou me envolvendo emocionalmente com você, mas você não quer avançar essa emoção. Então, para a gente resguardar, inclusive, o seu coração e o meu coração, vamos deixar pra lá. Porque não faz sentido. Né? Não faz sentido você ficar conversando com alguém só pela diversão de conversar com alguém ali e você ficar criando um falso relacionamento, uma falsa conexão emocional que não vai acontecer. Falei, então, para a gente se respeitar, vamos parar por aqui, porque senão a gente vai se machucar. E aí, passaram uns 3 ou 4 dias, veio uma vontade absurda no meu coração. Eu ainda estava num processo com Deus, eu ainda não entendia muitas das coisas que estavam acontecendo. Mas veio uma vontade absurda no meu coração que só veio assim, não desiste. Falei, pô, como assim não desiste? Eu estou bem tranquilão aqui. Não desiste. Falei, e um detalhe importante, que eu falo que ela dizia não, mas não era não. Era sai fora. Era um negócio categórico.
E aqui ainda estou sempre, porque ela é bem criativa nos não. Era uma pedrada atrás da outra. E eu falei, pô, eu vou ter que ir lá me envolver com uma pessoa que não quer se envolver, que só me diz não, e para não desistir, eu falei, então tá bom. Aí a gente voltou a conversar, e ali, hoje, com bastante clareza, eu entendo um pouco que foi direcionamento de Deus. E quando é dele, não importa como a outra pessoa haja, ou não importa o que aconteça, ele vai te ajudar a tomar as melhores decisões. Só que eu não tinha clareza disso nesse momento. E aí a gente continuou conversando. E aí lá próximo de setembro, a Letícia participou, né, do retiro espiritual. Ano passado, no finalzinho de setembro, teve 3 dias de retiro, inclusive alguns jovens aqui foram também. A gente, pastor, até ajudou o pessoal aí. E aí foram 3 dias intensos, assim, quem nunca foi no retiro, basicamente você não tem acesso ao telefone, você não pode mexer no WhatsApp, Instagram, porque o objetivo é você se abster das coisas carnais e fortalecer o seu espírito. E aí é difícil fortalecer o espírito olhando no Instagram, né? Vamos combinar. E aí a gente fica 3 dias lá, sem acesso, sem conversa, nem nada, só buscando a presença de Deus. E foi maravilhoso. Eu tive várias experiências com Deus, e aí quando eu saí de lá, eu estava, tipo, levitando. E é muito louco essa experiência quando você está levitando na presença de Deus, porque você quer falar de Deus para todo mundo. Onde você encontra alguém, você fala, olha, deixa eu te apresentar isso aqui, essa paz que eu estou sentindo, essa alegria que está no meu coração, que não tem razão. Porque, assim, em 3 dias a minha vida não mudou. A mesma realidade que estava na sexta-feira era que estava na segunda. Mas em mim, uma coisa absurda aconteceu e eu estava com a paz e uma alegria de Deus. Eu falei assim, não, eu preciso compartilhar com o mundo. O mundo, inclusive o Sidney. E aí, a gente conversando sobre o retiro, eu falei, olha, tive uma experiência com Deus absurda e tudo mais. E ele falou assim, sério? Eu também. Eu falei, ué, mas tu não estava no retiro. Como assim tu teve experiência com Deus? Não estou entendendo. Aí ele foi me explicar. E aí, até dando um passo para trás, né? Antes de acontecer o retiro dela, ela falou, vou para um retiro, vou ficar 3 dias fora, não sei o quê, não vou poder conversar. Porque ela não estava nem um pouco interessada, mas ela estava me dando, olha só, não vou conversar por 3 dias. Não queria nada, mas eu explicava que eu ia ficar fora. É isso. Eu falei brincando, eu falei, se você vai para o retiro, vai estar 3 dias com Deus, eu vou ficar aqui, ó, orando para Deus te falar que é para você só tomar um café comigo. Disse o agnóstico. Isso, na brincadeira, né? Mas eu estava nesse processo e alguns dias antes eu tinha conhecido um amigo meu, crente, que tinha se recém-convertido, fazia mais ou menos 1 ano, e aí eu encontrei ele para a gente tomar um café, ele falou assim, pessoal, estou em jejum, não vou poder comer, não posso comer. Eu falei, que história é essa de jejum, cara? Ele falou, jejum aqui, eu estou num propósito com Deus. Eu falei, mas por que você está fazendo? Estava na minha fase de curiosidade, né? Aquele processo de conversa, o que você está fazendo de jejum? Ele se enrolou tudo, não consegui me explicar porque ele estava fazendo, qual que era a lógica do jejum. Eu cheguei na minha própria conclusão, falei assim, deixa eu ver se eu entendi aqui. Você está fazendo isso daqui, porque provavelmente isso enfraquece a sua carne, se dá mais espaço para o espírito e, portanto, provavelmente o seu espírito fica mais fortalecido, você se comunica, vai ser mais fácil, seu canal com Deus é mais forte para você conseguir conversar com ele e pedir o que você quer. Ele falou, é isso aí. Eu falei, muito obrigado por essa sua informação. É isso. E aí, quando ela foi para o retiro, ela indo para o retiro lá, eu falei, quer saber, eu vou fazer esse jejum aí. Nunca fiz, mas vou fazer esse jejum. Vou fazer também. E aí eu entendi, falei, jejum não é sobre ficar sem comer, né? Jejum é sobre limitar a carne, focar em espírito, falar em Deus. Então eu vou ficar aqui o quê? 20 horas, era uma sexta-feira, eu lembro até hoje. Eu falei, era uma sexta-feira, 6 horas da tarde. Eu falei, vou fazer 20 horas de jejum. Até sábado, 2 da tarde, porque eu tinha que ainda correr no sábado, 3 da tarde, porque eu tinha uma competição de corrida. Eu falei, eu fico em jejum até as 2 da tarde, depois eu como e vou correr. Uma decisão muito sábia. Exato. E aí eu fiz o jejum. Eu falei, aqui eu vou ficar só ouvindo louvor, e eu não tinha convertido ainda. Vou ficar só ouvindo louvor, ou eu vou assistir The Chosen, porque o recém-convertido é isso, né? The Chosen virou um negócio. Ou eu vou ficar vendo pregação no YouTube, ou eu vou ficar orando. É isso que eu vou fazer. E eu fiquei 20 horas num propósito dizendo, Deus, eu quero muito ficar com essa moça, mas se não for da sua vontade, afasta. Só une se for da sua vontade. Eu fiquei 20 horas falando isso. Deus, só une se for da sua vontade. Se não for da sua vontade, afasta. Porque mesmo eu querendo, o mais que eu queria, mesmo naquele momento, já era fazer a vontade de Deus. E nesse momento eu tive uma experiência absurda, porque o jejum de 20 horas, 1 hora depois já, eu senti uma coisa absurda. Eu estava sentindo uma paz, uma tranquilidade, o flutuar que ela falou, né? Eu estava sentindo
essa tranquilidade, eu sou uma pessoa, talvez você já tenha notado, pelo meu jeito de falar, eu sou extremamente acelerado, ansioso, eu sou fazendo esse negócio aqui, eu dirigindo, eu sou aquela pessoa que todo mundo odeia, que sai cortando todo mundo lá no meio do caminho. Eu era, pelo menos. E uma hora depois que comecei a fazer o jejum, veio uma paz tão absurda que eu tive que dirigir, inclusive no sábado eu tinha que dirigir até Guarapuava, e eu estava parando para os outros cruzarem a rua, velocidade da via, parecia que eu estava assim, ó, flutuando. Isso não sou eu, talvez para a maior parte das pessoas falam assim, mas não é assim que dirige? Para mim não era, tá? Eu não era. Agora é, inclusive. Então, eu estava nesse lugar. E aí, a hora que acabou o jejum, que eu comecei a comer, eu ainda senti uma reminiscência, né, uma continuação daquele sentimento que foi apagando, apagando, apagando. Então, na segunda-feira, eu parecia, com todo respeito aqui à analogia, mas eu parecia um drogado, que eu fiquei, meu Deus, eu preciso sentir esse negócio de novo. Eu não sei o que é esse negócio, mas eu preciso sentir de novo, porque esse negócio é muito bom, eu não sei o que é esse negócio. E aí ela volta do retiro, super paz e amor lá, eu falo, peraí, rapidão, eu senti um negócio aqui meio estranho, eu não sei explicar. E aí, naquele momento, pela primeira vez na minha jornada espiritual, eu falei assim, olha, não estou mais confortável de seguir sozinho, não. Porque até aquele momento, a gente conversava, porque eu sabia que a Letícia e a Thaís, que fazia parte lá do nosso grupo de dança, eram crentes, então a gente conversava de vez em quando, mas conversava um pouquinho sobre Deus, muito pouco, mas eu estava no meu processo sozinho. E aí, naquele momento, eu falei, olha, eu vivi uma coisa aqui, espiritual, eu não sei dizer o que é isso, não estou mais confortável em seguir sozinho nesse lugar. Porque até então, a minha jornada foi puramente racional. Foi puramente ler livro, estudar, falar assim, faz sentido, não faz sentido, legal, cheguei nessa conclusão, não cheguei nessa conclusão, mas naquele momento eu vivi algo em mim, que eu falei, caramba, se isso aqui for ruim, pode dar ruim isso aqui. Mas se isso aqui for bom e eu não souber também direcionar, também pode dar ruim. E aí eu falei, eu preciso de um direcionamento, preciso de alguém aqui para me ajudar. E claramente ela não queria nem mais me ver, né? Ela estava ali no conversa, mas ela não quero dar margem para você, não. Mas... Inclusive, esse ponto é importante que ele falou, de que a gente conversava sobre Deus, mas era pouquíssimo mesmo. Por quê? Na minha cabeça, como ele tinha interesse em mim, a vontade de conversar sobre Deus não era sobre Deus, era sobre mim. E eu falava assim, não, ele está querendo conversar comigo sobre Deus só para parecer que é crente. Não vai não vou nem, vamos entrar nesse assunto. Quer falar sobre Deus? Vai falar com o pastor, vai falar comigo. Mas, quando eu voltei do retiro, ao invés de indicar qualquer outro pastor, adivinha qual pastor que eu indiquei? Que é da minha igreja. Olha que curioso. E aí eu virei e falei assim, olha, você está precisando de um auxílio nesse lugar espiritual? Não sou eu que vou te direcionar. Mas eu posso te apresentar para o meu pastor, você manda uma mensagem para ele, conversa. Com certeza ele vai ser solícito para te receber, até pedir permissão para o pastor, né? Assim, se o senhor tiver disponibilidade. Mas passaram alguns dias depois de eu ter falado isso para ele, e aí é aquilo, né? Quando você está flutuando depois do retiro, você não está pensando muito bem, você está só falando da palavra. Passou aquele sentimento, quando eu me dei conta, eu falei, o que eu fiz? Eu estou todo dia negando sair com essa pessoa, negando café com essa pessoa. Aí, na hora que eu volto do retiro, eu convido essa pessoa para falar com o meu pastor na minha igreja. Eu falei, gente, que incoerência. Eu falei, não, só pode ser obra do Espírito Santo, né? Porque se fosse da minha cabeça, não faria sentido. E aí foi onde começou o processo, né, de conversa do Sidney com o pastor, de pedir a orientação espiritual para essa caminhada. É isso, eu conversei com o pastor na mesma semana. E claro que o pastor me convidou para quê? Vem aqui num culto, participa num culto. Domingo, 9 da manhã, é o culto para você vir aqui conhecer. Podia ser 7 horas da manhã, podia ser 15, podia ser 18, mas não, foi 9 horas da manhã. Exatamente, eu falo ainda até hoje, eu falo para o pastor, né? Eu falei, e ainda por cima, a obra de Deus, ela vai funcionar, e Deus sabe o que você precisa. Eu falei, ele me mandou até para o pastor certo. Quero que ele chegou para mim e falou assim, olha só, eu não estou aqui para te dar minha opinião, não vou te dar minha opinião. Meu papel aqui é te mostrar a palavra, e você vai interpretar aquilo que é o que tocar no seu coração, é para isso que eu estou aqui. Eu falei, nossa, para alguém racional, que não gosta que não acredita, eu falei, agora eu cheguei na pessoa certa, que não vai querer ficar vindo de religiosidade para cima de mim, não, ele vai me mostrar a palavra e eu que decido. Aí nisso, coitado do pastor, eu sempre converso com ele até ele não ter mais tempo, essa é a verdade. O nosso horário vai do horário que começa até a hora do próximo evento dele, porque é isso, se deixar, eu fico 5 horas conversando com o pastor. E aí a gente ficou conversando muito tempo, eu falei, pastor,
tá bom, vou participar da igreja, vou vir aqui num culto para conhecer o culto, mas eu quero fazer tem como fazer um reforço? Tem como estudar a palavra ali? Falei, tem um discipulado. E aí, no início, eu comecei a fazer o discipulado como pastor também. Então, até quis fazer questão de falar isso aqui, eu não sei se pode, mas eu fiz questão de fazer isso aqui, porque eu não sei nem se todo mundo tem clareza, mas eu fiquei ali toda semana, 1 hora pelo menos, conversando com o pastor, e é uma coisa, né, que o Senhor dá essa possibilidade, para a gente ficar estudando a palavra juntos e conseguir passar esses primeiros passos ali, né, de quem está se convertendo juntos com um pouco mais de coerência. Então, eu fiz isso com o pastor, fiquei muito tempo nisso, e no meio dessa jornada muita coisa acontecendo. Inclusive uma delas que eu fiz questão de trazer todo esse momento eu estava extremamente na obediência. Eu entendi que é para fazer isso, eu vou fazer isso. Eu entendi que é para fazer isso, eu vou fazer isso. E tem uma das palavras que até não anotei aqui, a de que quando Jesus lá está falando com os apóstolos, ele fala que em meu nome, pais e filhos eventualmente vão se separar, amigos de amigos e tal. E um dia eu estou orando e vem essa palavra para mim. Vem essa palavra para mim, logo nesse começo, e aí eu entendi que Deus estava falando comigo de, olha, essas suas relações que você tinha no passado, que falavam de coisas que não são de mim, mas falam de coisas do mundo, que não te levam para nenhum lado positivo, corta elas. Elas não fazem mais parte de quem você é. Corta elas. E a hora que eu li aquela palavra e eu entendi isso, eu levei acho que uns 1 minuto só para tomar essa decisão. Eu entrei no meu WhatsApp excluindo um monte de conversa, saindo um monte de grupo. No Instagram eu fiz a mesma coisa e tal. E no outro dia, e para mim isso era um processo que era surreal, porque aqui a gente também não sai contando todos os detalhes, porque não lembra de todos, mas parecia um diálogo, chat, eu com Deus ali, porque ele me mandava uma palavra, eu ia lá, fazia. Aí no outro dia que ele me mandou lá para eu excluir todas as minhas conversas, eu orava de novo e vinha, olha, agora sim você tá limpo e você está curado. Foi mais ou menos isso que a palavra que eu recebi no outro dia. Então parecia que era uma conversa mesmo. Eu pedi uma palavra para Deus, ele me dava uma instrução, eu ia lá, fazia exatamente aquilo. Nem que pensando, é para excluir a amizade? Vamos excluir a amizade aqui. Isso aqui só fica falando porcaria, você só fica mandando imagem que eu não deveria estar vendo, você só fica falando de tema que me afasta de Deus. Acaba, não é mais esse o meu lugar. E aí Deus vinha e falava assim, legal, agora você fez, check, vamos para o próximo. E parecia que eu estava nesse processo de limpeza e purificação por um bom tempo dentro dessa jornada. E enquanto isso, quer tomar café mais eu? Não, sempre é essa coisa acontecendo, né? E aí, um certo dia a gente conversando, e aí eu falei, você viu que vai ter um circo crente aqui em Curitiba? Ela falou, nunca vi, nem fui em circo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu pago o circo para você ir, pode ir você com a sua irmã se você nunca foi no circo. Claro que não era esse o meu objetivo. Mas eu pago para você ir com a sua irmã, vai lá, conhece o circo, é uma experiência ótima. Muito obrigado, não. Falei, cara, aí nesse dia faltava um mês mais ou menos para o circo, aí eu fiz um propósito com Deus, falei, Deus, eu vou comprar aqui 2 entradas para o circo, faltando um mês. Eu vou comprar 2 entradas para o circo para eu ir com ela. E seja feita a sua vontade. Comprei e esqueci das entradas do circo. E aí, faltando uma semana para o evento, eu mandei uma mensagem para ela, o Espírito Santo me direcionou também, que ele falou assim, você chama agora, mas você não deixa ela dar a resposta agora não, porque a resposta dela rápida é não, sempre. Aí eu falei assim, segunda-feira, né, o circo era na sexta-feira, eu falei, vamos no circo? Eu sei, mas vamos fazer o seguinte, não responde agora não, toma a sua decisão. Ela falou, até quanto tempo para tomar a decisão? Eu falei, o circo é sexta-feira, 6 horas da tarde, você tem até 7 horas da tarde, você tem até sexta-feira, 4 horas da tarde para decidir. Se tiver sim, você pode me avisar antes. Se não for sim, espera até sexta-feira. Toma a decisão com calma. Não, é engraçado, na hora que ele estava digitando para poder perguntar se eu aceitava o convite, eu já estava assim, não. Digitando a minha resposta. E aí ele falou assim, não responde agora. Eu falei, nossa, minha resposta estava até pronta já. Eu falei, tá bom, então não vou responder agora. Eu falei, vou pensar com calma. E aí foi isso, né? Me deu prazo de uma semana. E aí, quando foi na quinta-feira, eu falei, pastor, tudo bom? O senhor tem um tempo para mim? Precisava de uma ajuda aqui, um conselho, porque eu orei a Deus, né? Não sei se o senhor percebeu, mas tem um rapaz na igreja que está interessado em mim. Aí o pastor, né, discreto, pastor, é mesmo? Nem tinha percebido. E
E eu falei, pois é, pastor, é difícil notar, mas é o Sidney, está interessado em mim. E aí ele me convidou agora para ir num circo cristão, é um evento tranquilo. Aí pedi conselho, aí ele me respondeu assim, ele falou assim, olha, se você quiser aceitar, não sou eu que vou te dizer o que fazer, o pastor sempre reforça isso, não sou eu que vou dizer a sua vida, né, o que você tem que fazer, mas eu aconselho você ir com uma outra pessoa. Leva um amigo junto, uma amiga junto, porque aí não fica um clima romântico, que não é o que você quer só, né, aceitar o convite. E eu tinha orado a Deus, eu mostrei até a palavra para o pastor, que foi por isso que eu fui recorrer a ele, que quando eu orei a Deus, eu perguntei, Senhor, e aí, vou no circo ou não vou? Aí ele me deu multidões no Vale da Decisão. Aí eu falei, e o que isso me ajuda? Ai, meu Deus do céu. Eu sei que eu já estou no Vale da Decisão. Eu falei, o que eu faço agora? E ali, seguindo a palavra, dizia para esperar. E aí eu fui falar com o pastor deu esse conselho. Eu falei, pois bem, então se for para ser, vai ter até a agenda da amiga para poder me ajudar. E aí eu falei com uma amiga minha, eu falei assim, ai, amanhã, Sidney me convidou, você não aceita ir comigo, porque eu só vou se você for. E ela já sabia da história, ela ficava falando, dá uma chance para o menino. E eu, não, ela dá uma chance para o menino. E aí, quando eu falei, olha, vai ser amanhã, se você for, eu vou. Aí ela, então eu vou. Cancelei tudo aqui na minha agenda, eu vou com você. E aí foi, a gente se encontrou no circo, e aí parecia até aquela fase da adolescência, assim, que os dois estão ali conversando, enquanto tem um adulto atrás observando, e foi assim o nosso circo. E Deus é tão perfeito no plano, que eu tinha comprado 2 cadeiras pra gente sentar um do lado do outro, ela veio com essa história de, tem a minha amiga, aí eu fui ver pra ver a cadeira da amiga, não tinha do nosso lado, só tinha na fileira de trás, assim. Que pena. Falei, olha, posso comprar, não tem problema, mas vai ter que ser separado, não tem problema. Você, não, tá tudo bem. E aí a gente foi, né, a gente foi pro circo, e aí no circo foi uma experiência muito bacana, e aí eu falei, agora sim, né, vamos tomar café? Não, de novo. É que uma coisa é o circo, outra coisa é o café, né? É isso, não, o circo tá tudo certo, o café não. E aí, nesse momento, eu tinha uma clareza no meu coração, eu percebi que no meu processo de conversão para Deus, e eu pedia bastante para ele, inclusive do tipo, Deus, que eu esteja vindo para a igreja por causa do Senhor, não por causa dela. Que eu esteja fazendo todo esse processo por causa do Senhor, ajuda a garantir que meu coração está principalmente no Senhor. E nesse processo, uma das coisas para mim estava clara, e eu fiz esse pedido a ele, eu falei, já está claro para mim que o Senhor colocou ela na minha vida, inclusive para me ajudar a me aproximar do Senhor. O que não está claro para mim ainda é se o Senhor quer que eu também me aproxime dela. O Senhor me deu alguns sinais, falou para não desistir, ajudou com o circo, tarará, mas, eventualmente, é só para que eu me aproxime do Senhor que o Senhor está fazendo isso. Falei, então vamos fazer o seguinte, eu ouvi aí numas aulas, pastor, que de vez em quando dá para você pedir um sinal aí, quanto mais específico o sinal, melhor, mas eu não sei que sinal que é esse aqui específico, não faço ideia desse sinal, na verdade. Mas eu preciso que o Senhor me dê um sinal, para saber se essa moça aqui também é um dos objetivos, ou se ela é só um meio, na verdade, para eu me aproximar do Senhor, porque definitivamente isso eu estou buscando e isso tem acontecido. E aí a gente tinha um karaokê entre amigos lá, aí a gente estava lá no karaokê, todo mundo se divertindo no karaokê, em algum momento tá todo mundo olhando assim para uma outra pessoa que está cantando lá, e eu estou ouvindo a pessoa, parece que eu estava em louvor, assim, recebendo Não, ele tava crente já, ele estava assim, adorando no louvor, a música do mundo, e ele lá, assim. É isso. E aí essa moça foi lá, involuntariamente, repousou as mãos dela sobre as minhas, por 2 segundos, até ela se tocar o que ela tinha feito e falar, sai daqui, rapaz. Eu não sei até hoje o que aconteceu. Não, eu sei que foi o Espírito Santo, né? Mas eu não entendi, porque foi muito natural. Eu olhei a mão dele assim, e aí veio na minha cabeça, coloque a sua mão sobre ele. E aí eu coloquei, e fiquei lá. E aí quando foi uns 3 segundos depois que eu percebi que minha mão estava ali, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí tirei e fingi que nada aconteceu, né? Eu falei assim, então aquele dia lá, né, mudando de assunto. É isso, mas eu não mudei de assunto, né? Depois eu falei, que história, depois que a gente já tinha saído, eu falei, que história é essa da mão? Falou, não sei o que eu fiz, nada a ver isso aí. A hora que ela falou que ela não sabia o que ela fez, eu falei, então tá claro agora o que aconteceu. Na noite anterior eu pedi o sinal para Deus. Não foi uma semana antes. Eu falei, Deus, me dá um sinal aí de que tem alguma coisa. E aí a hora que ela falou assim, aí ó, sinal que eu pedi. Eu falei, não é que esse negócio de sinal funciona, gente? E aí eu falei, legal esse sinal aí. Então, eu falei, agora, então, Deus, obrigado. Falou para eu não desistir, eu não desisti. Perguntei se era para ser aqui, se eu pedi um sinal, se eu disse que era para dar o sinal. E aí as coisas foram acontecendo. E aí chegou um belo dia, 31 de outubro, o dia do meu batismo.
E aí é onde eu vim aqui, né, para oficialmente aceitar Jesus perante todos da igreja, dar uma mergulhadinha lá na água, nascer outra pessoa de novo. E muita gente fala das experiências e tal. Eu confesso que minha experiência particular, eu confesso que no momento que eu mergulhei e voltei, eu não senti nada. Falei, uai, todo mundo fala que sente umas coisas? Não senti nada, não. Só que eu cheguei em casa. Tem como colocar, acho que, primeiro Jeremias? Jeremias 1 aí, perdão. Eu cheguei em casa, depois de ter sido batizado, mais ou menos meia-noite e pouco. David, consegue colocar Jeremias 1, por favor? Versículo 1 mesmo. Não, acho que era versículo 4, deixa eu ver aqui. Mas era, para também não ficar muito tempo aqui, era o chamado de Jeremias, né? E aí Deus falando com ele, que era para ele falar, e queria dar as palavras, botar as palavras na boca e tal. Logo depois de eu receber o batizado lá, falei, caramba, parecia que era Deus falando comigo de novo, assim, falei, caramba, esse negócio eu não senti, mas na hora, mas na palavra veio, falei, entendi. E ainda por cima, né, isso era o quê? 1h da manhã, eu tirando foto da palavra e mandando para o pastor 1 da manhã. Ainda bem que Deus ajuda ali. Eu falei, pastor, você não sabe o que aconteceu aqui. Aí para mim ele estava falando comigo. Boa, obrigado. E aí veio esse versículo, né? Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Isso aí para mim ficou um negócio, caramba. Então, nesse dia, para mim, o batismo foi muito marcante, porque, eventualmente, a gente cria algumas expectativas do como vai acontecer, pelo que as pessoas falam, e não necessariamente vai ser do jeito que elas te disseram, né? A sua experiência com Deus ela vai ser muito particular. Mas isso me marcou muito, porque, justamente, do meu jeito, Deus deu o jeito dele de falar comigo, e falar assim, não, tudo bem se você não tem sentido ali. Aqui eu vou te dar qual é a sua palavra, que você tem que saber. E aí, o que aconteceu depois, no outro dia, você falando do batismo para mim aí, aconteceu uma mudança aí nos sentimentos, né? Parece que quando eu nasci de volta eu não percebi, mas ela percebeu. Nesse processo, né, como eu estava comentando com vocês, eu estava muito resistente no meu coração em relação a entender se esse passo que ele estava dando até em direção a vir para a igreja, a buscar a Deus, se isso era realmente uma jornada espiritual ou se era só uma tentativa de, já que não sai no café, deixa eu ir para a sua igreja. E aí eu falei assim, nossa, Senhor, se for isso, o Senhor tem que mudar o meu coração, porque eu olho para ele e eu fico pensando que não está sendo de verdade. Mas isso era uma coisa que estava em mim, não nele, necessariamente. E aí, no dia que ele se batizou, sempre que a gente saía com os amigos, a gente se despedia, tchau, 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 vai para casa, beleza. No dia que ele se batizou, desceu ali nas escadas, a gente foi se despedir. Quem disse que eu queria ir embora? Não queria. E ali eu me percebi, eu falei assim, nossa, tem alguma coisa errada. Eu sempre quero ir embora rápido, dou tchau, vou tranquila. Mas hoje eu estou querendo ficar. E ali eu falei assim, não é possível que o evento não esteja associado ao outro. Hoje ele nasceu de novo. E hoje que ele nasceu de novo, eu quero estar nessa presença, que é uma nova presença. É uma nova pessoa. E eu falei, curioso. Eu falei, acho que agora eu posso dar mais atenção para essa história aqui que está se desenvolvendo. E aí, só para conectar também, se você puder, ainda em João 15, abrir a sua Bíblia, no versículo 10. Se puder colocar na tela também, David, por favor. A palavra diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. No versículo 14, pula lá para o 14, diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E aí, pode até parecer para vocês, né? Nossa, que moça resistente, por que ela não queria? É só um convite, é só um café. É por conta disso que a palavra de João 15 diz. A gente é amigo de Deus à medida que a gente faz o que Ele manda. Então, o reverso também funciona. Quando eu não faço o que Deus está mandando, eu não estou sendo amigo de Deus. Quando eu faço o que eu quero, do meu jeito, eu também não estou sendo amigo de Deus. Então, existia um temor agora naquele lugar, no meu coração, onde eu não queria mais só um relacionamento. Eu queria um relacionamento em Deus. Eu queria que Deus fizesse parte disso e me desse as instruções para eu ter certeza que eu estava sendo dirigida por Ele, não pelos meus pensamentos, não pela minha vontade, não pela minha carência.
E aí é onde entra a parte onde Deus começa a transformar o meu coração em relação a Ele. E a gente percebe, até a gente colocou aqui essa anotação, essa parte, para a gente foi muito momento de relacionamento com Deus, jejum, buscar a palavra, vir para o culto, enfim, orar e obediência, né? Exclui os amigos, tem que excluir, não faz o que não for para fazer, faz o que é para fazer. A gente entendeu, e hoje, pelo menos quando a gente olha sobre essa ótica, que tudo foi evoluindo conforme a gente foi buscando nos relacionar com Deus e buscando obedecer a Ele nesse processo, né? Não era uma etapa só única. E aí a gente entende, depois de todo esse processo, a gente entende também que a recompensa de Deus, a recompensa, não o propósito, que o propósito é Deus, mas a recompensa que Deus nos dá, ela é diferente do que aquilo que a gente busca, né? Ela é maior do que aquilo que a gente almeja. E naquele momento, depois do batismo, ela me falou que ela estava, olha só, não quis sair e tal. Falei, então legal, então vamos tomar café? Não de novo. Eu falei, mas que coisa, bicho, nunca sai esse café aí. E aí, em um certo momento, ela falou assim, olha, legal, bacana, acho que estou também um pouco interessada, mas enquanto Deus não me der a palavra, enquanto Deus não me falar, está tudo certo, eu não vou nem tomar café. E eu falei, caraca, agora já consegui já ouvi um sim, mas ainda precisa agora é de Deus. E aí um dia, eu tive minha primeira experiência, ou segunda, não lembro, porque nesse processo eu tive 2, minha primeira experiência de quebrantamento, de verdade. Estou lá orando para Deus, falando, Deus, dá essa palavra para essa mulher, Deus, essa palavra aí, para a gente poder namorar, Deus, dá essa palavra para essa mulher. E aí, eu sinto um sentimento profundo no meu coração, muito intenso, e eu falo isso porque, nesse momento, inclusive, eu estava tomando banho, e aí me veio esse sentimento e falou assim, olha, você está pedindo palavra para namorar? Eu estou te preparando para você ser um líder espiritual e um líder de família. Você está me pedindo palavra para namorar. Esse seu pedido é um pedido infantil. É um pedido de moleque. E foi nessa toada que eu senti no meu coração. E aí nessa hora eu tomando me ajoelhei no box e falei, Deus, então o Senhor me perdoa, eu vou pedir certo. Então, dá a palavra para a gente poder se unir em família e eu poder ser um líder espiritual e um líder de família como o Senhor deseja. Aquele momento foi muito insano para mim, porque é isso, pelo menos para mim, o quebrantamento ele vem num lugar muito, parece que você tomou uma rasteira num sentido positivo, porque você está indo para cá, Deus vai aqui, para lá, sai, é pro outro lado. Aí, opa, tá bom, deixa eu ir para cá, então. E isso, no momento que eu tive esse quebrantamento, eu falei, entendi, tá bom. Não sabia como é que isso ia ser ainda, mas eu comecei a pedir isso, né? E aí um dia eu falei brincando para ela, falei assim, olha, que a gente estava nesse negócio, vamos esperar a palavra. Eu falei, olha, às vezes Deus prepara a gente, Deus está esperando tudo isso porque Ele quer que a gente case, né? Imagina, Deus não prepara ninguém para namorar. Ela não queria nem tomar café comigo e eu estava falando que às vezes Deus prepara a gente para casar, não para namorar. Então, você imagina, a reação foi ótima. Ela falou, tá bom, senta lá, Cláudia. Eu ficava abismada, porque eu falava assim, gente, eu não entendo como ele tem tanta certeza e eu não tenho nenhuma. O que acontece que desse lado aqui a pessoa já tem a plena convicção e eu ainda estou aqui na dúvida, esperando, no vale da decisão ainda. E aí teve o Don't Stop, né, lá dos jovens, no ano passado. E aí eu estava lá na projeção, fazendo a projeção do Don't Stop, ela estava lá no meio, lá. E aí eu não lembro o que o pastor Edu estava falando. Eu sei que o pastor Edu estava falando de alguma coisa que não era nada a ver com relacionamento. Por exemplo, eu estava pregando sobre prosperidade. É isso. Do nada ele faz uma curva assim, ó, na pregação. Não, porque namoro não é de Deus, noivado e casamento que é de Deus. Ele nunca falou isso, né? Não. Acho que está 6 anos que ele nunca falou sobre isso. Acho que nem é uma questão da igreja falar esse tipo de coisa. Não. Mas ele virou e falou isso. Namoro não é de Deus, noivado e casamento que é de Deus. Não, e aí voltou a falar de prosperidade, como se fosse uma frase que fazia todo sentido ali no meio. Na hora eu peguei esse negócio e mandei para ela uma mensagem. Você viu, né? Amor não é de Deus, noivado e casamento que é de Deus. E aí eu falei, olha, eu acho que... E aí acabou o Don't Stop, a gente foi conversar depois no final, eu falei assim, olha, eu acho que é loucura isso, mas isso aí parece que tem coisa com o negócio lá que eu tinha te falado. E é muito engraçado porque eu fiquei nesse processo com Deus, eu falei, gente, será que Deus está pedindo pra gente noivar assim? Mas eu falei, não tenho nem certeza no meu coração se essa é a pessoa que Ele tem pra mim. E aí eu comecei a falar com Deus, eu falei assim, eu preciso ter certeza, não é normal, tipo, uma pessoa ter clareza e a outra não. Também não é legal você entrar num relacionamento
assim, né? Onde um tem 100% de certeza de você e você não tem 100% de certeza do outro, né? É isso. E aí, estou lá eu, né, todas as minhas noites conversando com Deus, passando pelo meu processo, e um dia eu pedindo a palavra para Deus, e vem João 15, que é justamente a base pela qual a gente está falando tudo aqui, né? E, inclusive, é uma das razões pela qual a gente pediu para fazer esse testemunho agora, porque muito do que a gente viveu, essa palavra praticamente nos contou a história do que Deus estava fazendo com a gente. Conecta com João 15, que foi justamente como o pastor começou lá, o propósito do fruto do Espírito. E a gente passou por muitas dessas coisas e a gente sentiu o fruto do Espírito muito forte na gente. E aí, David, pode colocar o João 15, versículo 3, por favor? A palavra que a gente recebeu era João 15, mas era um pouco maior do que isso. Mas essa parte, para a gente, é bem importante, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tá ótimo aqui, David. O 4 a gente já falou. Nesse momento, foi a palavra que eu tinha recebido e ali eu entendi boa parte do processo. Essa parte da palavra, Jesus está falando, né, que o Pai é a videira verdadeira, que os frutos que não dão frutos ele joga fora, e os frutos bons ele poda para que deem mais frutos. E ali eu entendi que todo esse processo foi um processo de limpeza. Um processo de limpeza para mim, enquanto conversão, enquanto construção de fé e relacionamento com Deus, e um processo para ela, né? Para mim também, porque por muito tempo eu achava que Deus estava trabalhando só nele. E às vezes é ilusão da gente, né? Na verdade, o tempo de espera em Deus nunca é só sobre uma outra pessoa, é sobre você também. Não é só sobre a bênção, é sobre você estar preparado para receber a bênção que Deus tem para te dar. E eu não estava pronta ainda para receber a bênção. E esse processo de limpeza que aconteceu na vida do Sidney também estava acontecendo na minha. E é o que a palavra diz em João 15:3. Quando veio essa palavra para o Sidney, ele não está falando, você está limpo. Vós já estáis limpos. Então, a gente entendeu ali que ele estava falando de ambos. Que nós dois já estávamos limpos e prontos para dar frutos. É isso. Então, eu recebi essa palavra, fiquei super emocionado, empolgado. Falei, veio a palavra, agora sim, agora esse café vem. Liguei para a Letícia e falei, Letícia, deixa eu te falar a palavra que eu recebi. Eu vou ler aqui para você aqui tudo que eu recebi. Li tudo para ela. Falei, e aí? Ela falou, não, legal. Linda a Falei, palavra. então agora tomar café? Não. Falei, rapaz. Ela falou, não. Então agora vamos ficar juntos? Não. É. Ele, mas eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo? Você disse que queria a palavra. Aí eu estou te mostrando a palavra que Deus me deu. E tu não quer ainda? Então, que não estou entendendo. Eu falei, que você falou muito bem. Deus te deu a palavra. Eu estou esperando a minha. Ué, a hora que Deus me der a minha palavra, aí tudo bem. Ele, tá, e aí? Você tá conseguindo receber alguma palavra? Eu falei, não, eu não estou orando sobre isso. Imagina, eu fiquei felizão na hora que ela falou isso. Falei, caramba, coisa boa, hein? Como assim você não está orando sobre isso? Eu estou aqui todo dia de joelho pedindo para Deus uma palavra e você não está orando? Eu falei, não, porque eu aprendi a descansar. Eu falei com Deus assim, ó, a hora que o Senhor quiser que eu ore sobre isso, o Senhor vai me dar um sinal. Ah, tá aí o sinal. A hora de orar é agora. E ele falou assim, então a minha oração e a minha resposta é o seu sinal. Eu falei, porque eu não queria ser aquela pessoa que ia estar todo dia orando a Deus, mais do que em qualquer outro momento da vida, só para conseguir a bênção. Não, o meu relacionamento com Deus não é sobre o que Ele vai me dar. E a hora que Ele quiser me dar, Ele vai me dar. Enquanto isso, eu me relaciono com o Senhor e o Senhor vai trabalhando no meu coração. A hora que você olhar do céu e falar assim, o Senhor olhar do céu e falar assim, tá pronta, o Senhor vai me dar um sinal. E Ele deu. Aí você orou? Aí eu orei. Né? Eu falei assim, agora vai vir a palavra. E eu não entendi nada. Eu falei, não é possível. Eu falei, Deus tem senso de humor, né? Porque ele fica brincando assim com a gente. Eu falei, não é possível. Eu falei com o Cid, eu falei, agora não dá para botar na minha conta porque eu tô orando. Orei, não entendi nada. Aqui, tá aqui a palavra, não entendi. Era a palavra de Daniel, falando do anjo mensageiro, onde ele é resistido pelo príncipe da Pérsia. Eu falei, só tô entendendo que estamos tendo uma luta espiritual. Eu falei, mas como a luta espiritual tá acontecendo lá, eu vou descansar. Não é possível. Tudo terminava nisso, né? Eu vou descansar em Deus. E aí, no dia posterior, eu perguntei para ela, e aí? Ela falou, não entendi nada. E eu estou no almoço de família, em algum momento me dá uma vontade de orar. Falei, Deus, acho que eu preciso fazer um acordo aqui, eu e o Senhor agora, vamos fazer um propósito aqui, eu e o Senhor. Não é justo que o Senhor tenha me falado para não desistir, que o Senhor tenha me dado sinal, que o Senhor tenha me dado palavra, e eu esteja tão certo de tudo isso, e para ela, nada.
Isso é injusto comigo, isso é injusto com ela, e o Senhor não é um ser injusto. Então, eu vou fazer um propósito. Para eu provar para o Senhor que o meu relacionamento com ela é muito mais pelo Senhor do que pela minha própria vontade, não é só pela minha vontade, mas se não para o Senhor também, para honrar o Senhor, eu vou fazer um propósito com o Senhor. Se o Senhor der a palavra para ela, eu prometo que o nosso primeiro beijo vai ser só no altar. Não falei que a gente ia casar direto, mas que o primeiro beijo ia ser só no altar. Mas isso eu fiz e eu não falei nada, eu guardei para mim. Comigo, né? Mas tudo bem. É isso, eu fiz isso, eu falei, propósito, não tem palavra mesmo, não tem nada, então beleza, o primeiro beijo vai ser só no altar, se você me der a palavra. E aí, nesse dia, domingueira, futebol, grupo do futebol da igreja, estamos jogando futebol, já tinha perdido umas 3 mesmo, já estava ótimo, tudo bem. Vem essa pessoa e manda assim, ó, olha só, preciso conversar com você, que eu estava orando aqui. Ela falou, olha só, falei, estou no futebol. Ela falou, preciso conversar com você que eu estava orando aqui. Eu falei, não, estou saindo já do futebol, já. Graça, bem no horário, era bem essa hora de sair. Eu falei, pessoal, estou indo embora, e verei, seu pastor, aconteceu um negócio lá em casa, quebrou um cano, deixa eu lá ver o que aconteceu. E aí voltei para casa rapidão para a gente conversar. E aí foi muito doido o meu processo, porque eu não sabia de nada disso que ele estava tratando com Deus, e naquele dia, de noite, eu senti uma vontade absurda de orar. E a gente sabe quando Deus quer falar sobre algo específico, né? Quando você está mais sensível, assim, você entende que Deus está querendo te dar uma resposta. E aí, naquele momento, veio no meu coração, eu vou te responder o que você quer saber. Eu falei, então deixa eu ir pro meu quarto. Aí entrei no quarto, fechei a porta e falei assim, Deus, é agora. E aí, é engraçado que o Espírito Santo ele vai trabalhando em passos, né? Ele dá um passo, aí você obedece, ele dá outro passo. Ele não te dá tudo de mão beijada, assim, de completo, não. É a obediência. Você tem que fazer isso, você obedece, depois eu vou te dando os outros passos. E aí, na hora que eu sentei para orar, eu falei, agora eu já sei o que fazer. Ele falou assim, não, espera. Agora você vai abrir o seu coração diante de mim com tudo que você tem contra esse moço. Tudo que você acha que tem de ruim nele, todos os seus medos, tudo que você acha que não é certo, se você acha que ele está mentindo, fala comigo. E aí foi a hora que eu abri o meu coração diante de Deus e falei tudo. E Deus me deu uma palavra que foi limpando o meu coração. E eu falei assim, olha, Deus está respondendo tudo. Eu falei, então se ele está respondendo tudo, agora é a hora de eu perguntar se o Sidney é o homem da minha vida. E foi essa a oração que eu fiz para Deus. Eu falei, Senhor, agora que meu coração está limpo, agora que o Senhor já me deu uma palavra, inclusive Deus me deu uma palavra dizendo que ele não era réu de morte, porque quem estava fazendo julgamento sobre ele era eu. Eu estava botando ele como réu, condenado, e Deus livrando ele da culpa, e eu lá, toma a culpa de volta. E eu falei assim, não é isso não é a graça. Não adianta ele receber a graça e a pessoa que estiver do lado dele está ali culpando ele. E aí o Senhor limpou meu coração e eu falei, tá bom, então fala para mim se ele é o homem da minha vida. E aí eu tenho um caderno onde eu anoto as promessas que Deus me faz. E eu tinha anotado há uns 2 anos atrás uma promessa sobre essa área da minha vida. Estava lá no caderninho. E eu senti que tinha que estar ali na hora que eu fosse abrir a palavra. E na hora que eu fui abrir a palavra, Deus me deu uma outra direção. Falou assim, você não vai abrir a palavra como você sempre faz. Ao invés de você abrir com os seus dedos, você vai usar um lápis para abrir o meio da Bíblia ali e eu vou te dar a palavra. Aonde você abrir é a palavra que eu tenho para você. E eu falei, mas que doideira. Falei, tá bom, vamos lá. Abri a palavra. E na hora que eu li o primeiro versículo, estava escrito assim, não o impeças. Eu falei, caramba, só essa frase já diz muita coisa. Não o impeças. Alarga suas estacas, amplias a sua tenda e não o impeças. E ali eu entendi que eu que estava impedindo o agir de Deus. E eu falei, tá bom. Mas como se não bastasse, Deus faz a obra completa para trazer paz para o nosso coração quando a direção vem dele. E aí eu reconheci aquela palavra e falei, peraí, Isaías 54 eu conheço. Peguei meu caderninho de anotações, folheei e achei a página de 2 anos atrás, quando eu tinha recebido a promessa na área da minha vida sentimental, onde Deus tinha me prometido, em Isaías 54, tudo que ele faria na minha vida. E aí, naquele dia, eu entendi que há 2 anos o Senhor estava me prometendo, e eu estava só registrando a promessa de Deus. Mas naquele dia, ele estava me dando a mesma palavra como resposta, de que aquilo que ele tinha dado como uma visão do futuro, agora estava se materializando na minha vida. E aí eu peguei o telefone, liguei para o Sidney, falei, então, a hora que ele estava no futebol, eu falei assim, preciso falar com você. É o seguinte, você é o amor da minha vida, tá tudo certo, se eu tinha alguma dúvida agora eu não tenho mais, agora é só a gente seguir a direção de Deus. É isso, e aí a gente conversou no outro dia,
estávamos conversando, falei, tá bom, e aí, o que a gente vai fazer a partir disso? O que a gente faz, o que a gente não faz? Aí eu falei, olha, lembra aquele negócio que a gente falou sobre talvez Deus está preparando a gente para casar e não para namorar? A sua palavra que você recebeu fala sobre família, filhos, a minha está falando sobre um monte de dessas coisas também. Deus está deixando claro já que você é a pessoa da minha vida e eu sou da sua. E namoro é algo que é incentivado, é o momento de você se conhecer, é o momento de você saber se aquela pessoa é para você ou não. Mas para a gente, Deus já confirmou. Ele já falou, não, é essa pessoa mesmo. Eu falei, bom, se já é confirmação de Deus, e a nossa fé é em Deus, e a gente acredita que o que Ele fala, né, a promessa dEle é boa e perfeita e agradável, e Ele já está dizendo isso para a gente, e a gente acredita nele, não tem dúvida. Eu não tenho por que a gente namorar. Detalhe, né, a Leti nunca namorou. A gente falou, então, a gente nunca namorou, continua sem namorar. Eu falei, poxa, agora que chegou a minha vez. É isso. Não vou namorar. E a gente falou, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, ó, hoje é segunda-feira, amanhã a gente a gente saiu pela primeira vez juntos na terça-feira, a gente foi fazer um date, mas antes a gente falou assim, mas espera, antes da gente fazer isso, eu preciso pedir uma palavra para Deus, né? A gente estava pedindo palavra para Deus todo momento. Tudo, Era olha, eu acho que Deus cansou nessa hora de fazer coisa pra gente. Ainda bem que Ele não cansa. Que aí eu fui lá pedir uma palavra para Deus, tá certo essa loucura mesmo que nós vamos fazer? Eu fiz uma oração, pedi para Ele, e aí só veio aquela parte onde Jesus está falando com o centurião, e Ele fala assim como você creu, assim será feito. Falei, tá resolvido já, então tá claro. Falei, mas por via das dúvidas, no outro dia, pastor, tem um horário assim, pastor, aconteceu essas coisas aqui, o que o senhor acha? Não, vocês estão pela palavra de Deus, tá tudo certo. Falei, então tá abençoa bom. A gente. É isso. Então nesse processo a gente deve ter recebido umas 50 palavras de Deus, umas horas com o pastor aí, muita jejum e sinal e tudo mais. Exato. E aí a gente decidiu fazer isso. Então na terça-feira a gente saiu a primeira vez lá, né, ainda pedimos a bênção do pastor antes de ir. E aí, 2 dias depois... Eu pedi ela em casamento, porque a gente entendeu muito por essa bênção de Deus, que era essa a vontade dele. E para concluir aqui, se você puder abrir em João 15:15, a palavra de Deus diz assim, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E aí, esse processo onde a gente está falando para vocês, que a gente pediu várias palavras de Deus, isso não foi à toa. É isso que a palavra, inclusive, diz. Tudo que Deus tem, Ele está nos fazendo conhecer porque nós não somos mais chamados servos. Agora somos chamados amigos de Deus. E o amigo de Deus, ele tem acesso aos planos de Deus para a vida dele. E aí a gente entendeu que, à medida que a gente ouvia a direção de Deus, a palavra dele, aquilo que ele estava nos direcionando, a gente estava andando em obediência e a recompensa, na verdade, não era o alvo. Ela era consequência da nossa obediência a Deus. À medida que a gente deixou o controle para Deus e decidiu obedecer, diante das palavras que a gente recebia, a gente ia vendo o fruto acontecendo na hora. E aí você pode até perguntar, mas por que tanta palavra, né? Porque a palavra não é só para agora. A palavra de Deus, ela se renova, ela não é só para esse momento. Então, daqui a 20 anos, quando a gente estiver já casado, já não sei, completando tantos anos de casamento, é nessa palavra que eu vou voltar, eu falo assim, não, mas o Senhor me deu em Isaías 54 uma promessa de que Ele era a minha pessoa. Aí ele vai dizer, não, mas em João 15, o Senhor confirmou para mim que o amor que a gente tem um pelo outro não nasceu no nosso coração, nasceu no seu coração. Então, a palavra não é só sobre esse momento agora para tomar uma decisão, mas é ela que vai sustentar a decisão ao longo dos anos irem passando. É isso. Acho que para a gente não passar não muito aqui do tempo muito. do pastor, a gente primeiro agradecer aqui vocês terem ouvido a nossa história. Muito obrigada. Eu acho que para a gente foi um momento muito, muito importante com Deus mesmo, e tem sido ainda, tem muitas coisas, né? A gente sentou e falou, a gente não dá pra gente falar tudo, não. E aqui a gente falou bastante para vocês, né? Não dá pra gente falar tudo, não, mas assim, a gente quis trazer um pouco para vocês por causa disso, porque acho que o momento que a gente deixou o controle da nossa vida e tentou resolver sozinho, e passou para Deus esse controle, e foi super obediente, buscando relacionamento e fazendo aquilo que Ele falava, a gente nem esperava que tudo isso fosse acontecer tão rápido ou do jeito que aconteceu e de uma maneira tão incrível como foi. Então, é isso. Obrigado a todos. Obrigada. Glória a Deus, né? Espera um pouquinho aqui. Vamos ficar de pé um pouco, se você puder.
Eles são um casal que eu tenho uma admiração, né? Até eu falo para eles assim que eu sou meio chorão, não sei se depois de velho fica chorão, né? Aí eu fico me segurando perto deles, porque você vê Deus, né? E eu gosto, faz 20 anos que eu prego o evangelho, e eu já vi muita coisa dar errado dentro da igreja, no que diz respeito a relacionamento. Eu já perdi muita obreiro, músico, eu já perdi irmão da igreja para relacionamento que não deu certo. Eu tive uma triste experiência, e a minha esposa é testemunha, porque ela foi nesse casamento comigo, um casamento que eu relutei em fazer, eu fiz porque protocolo, sabe? Eu casei um casal e 30 dias depois, eu sabia já que não ia dar certo, meu coração já me acusava. 30 dias depois que eles casaram, a moça bateu na porta do meu escritório, ela era membro da igreja, e ela estava me anunciando que estava separando. E aquilo ali, para mim, me desmontou, né? Até começou a criar em mim alguns padrões, né? Que eu já até comentei para eles, né? Falei assim, o dia que vocês quiserem casar, a hora que vocês quiserem casar, eu caso, né? Para eles eu falei. Mas eu já falei aqui na igreja, eu não caso mais ninguém que não é membro da igreja. Porque é muito doloroso como pastor você abençoar algo que Deus não está abençoando, né? Que o próprio Deus não está abençoando. E às vezes você tem que fazer por fazer parte do currículo, né, pastoral. E enfrento algumas retaliações por causa disso, porque muita gente não entende, né? Alguns têm vindo aqui na igreja, vocês são muito bonzinhos com a minha pessoa, fica falando bem de mim para todo mundo. E aí o pessoal vai, você me casa? Não caso, não caso. Ah, você faz? Não faço, né? Eu não caso mais aos domingos, eu falei, eu não perco mais um domingo meu aqui, porque eu já perdi domingo aqui, de estar com vocês para ir, né, sair daqui correndo, não fazer o culto como deveria, para ir fazer casamento e depois não prosperar. E aqui a gente vê o fruto, né? Foram dias, horas, né, com eles, e fora o que eles tiveram, e dá resultado. Não para mim, né? Porque eles não fizeram isso para mim. Mas como todo pastor, e acho que pai espiritual, a alegria da gente é ver a felicidade dos nossos irmãos, né? Eu trago comigo uma palavra que o João Batista fala a respeito de Jesus. Ele falou assim, ó, a maior alegria do amigo do noivo não é ele casar, é ele ver o noivo e a noiva, porque o João Batista batizava e cuidava de uma igreja que nem era dele, que a igreja era de Jesus. E tinha gente que falava, mas você não se incomoda que ele batiza e que ele tem uma glória maior que a tua? Ele falou assim, não me incomodo, porque a alegria do amigo do noivo é ver o casamento do noivo, né? E eu queria que eles orassem por vocês, porque assim, por mais que eles falaram muito do conteúdo da parte sentimental, mas vocês veem aqui um direcionamento, vocês veem aqui uma obediência, e é fato, quem obedece, Deus honra. E eu queria que, assim como Deus tem sido agraciador financeiramente, eles nem contaram da parte financeira, também não peço, tá? É uma coisa particular. Mas Deus foi muito bom financeiramente com eles, tá? E tudo fruto da obediência. Aí alguém vai dizer, mas Deus dá tudo? Olha, dá. Deus dá. Pode parecer meio fictício. Aí eu falei um dia, não sei se eu falei para vocês, eu falei para Renato, ou se eu pensei, a história de vocês dá um enredo de filme, né? A história deles dá um enredo no filme, porque um rapaz que chegou aqui sem conhecer nada de Cristo, hoje um servo dedicado, né? Tudo que eu preciso no que o Sidney pode atender, o Sidney, se eu falar para ele, Sidney, amanhã, ele tem o trabalho dele, mas eu sei como o Sidney é hoje. Ele está aqui, né? Durante muitos, né? Quando eu fiz a reforma aqui, o Sidney ficou comigo aqui, não sei, né? Deus sabe por quê. Quem sabe, Sidney, aprendendo a fazer o que eu faço, porque Deus já falou com você já sabe ali, né? Não dá para fugir, né? Deus já falou que você vai pregar o evangelho dele. Hoje é a primeira vez que você prega no altar, então, né? Seja muito bem-vindo a essa vida maravilhosa. Então, fiquem à vontade, cada um abençoa uns minutinhos, abençoa os irmãos, e eu quero que você receba a bênção que eles têm para dar para vocês, tá bom? Amém. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Ó Senhor, nosso Deus, que honra e privilégio é poder estar aqui no teu altar,
Sim, Pai, que a mesma medida que nós estamos sendo abençoados, nós oramos nesse momento sobre a Tua igreja para Te pedir que o Senhor derrame essa porção ainda dobrada sobre eles. Se tem alguém aqui, Pai, que precisa de uma resposta, de um direcionamento na vida, talvez não seja na área sentimental, mas no trabalho, na família, talvez essa pessoa esteja pensando em desistir, mas o Senhor tem uma palavra revelada para ela. Que hoje mesmo, Pai, ao chegar em casa, à medida que ela ouviu essa palavra e sentiu no coração que deveria te pedir uma resposta, que ela faça isso, Jesus, mas que acima de tudo ela busque a sua presença, porque a sua palavra garante, todas as outras coisas serão acrescentadas. É isso que o Senhor tem feito na minha vida e na vida do Sidney. À medida que nós fomos nos aproximando do Senhor, o Senhor foi derramando chuva de bênçãos, e que assim seja na vida do teu povo, que na necessidade que eles tiverem, Senhor, o Senhor supra emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, em cada passo que a sua igreja der em direção à sua presença, que eles sejam recompensados por buscar não as promessas, mas buscar aquele que prometeu. Que o seu coração, meu irmão, que o seu coração, minha irmã, esteja cravado na palavra de Deus, naquilo que Ele já disse que vai fazer e que Ele é fiel para cumprir, como você ouviu no nosso testemunho. Nada disso aqui aconteceu pela obra das nossas mãos, mas aconteceu em obediência. Assim como o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um novo lugar que eu ainda vou te mostrar. O primeiro passo é a obediência, é depois que o Senhor vai dar o caminho, é depois que Ele vai mostrar e revelar as outras coisas que Ele precisa que você faça. Mas primeiro dê o passo de obediência. Confie que o Senhor é fiel e justo para cumprir tudo sobre a sua vida que Ele te prometeu. Senhor Deus, eu peço a sua bênção agora por toda essa igreja, para que todos que aqui estão, independente se buscando fins românticos ou outras coisas na sua vida, que o Senhor abençoe a todos eles, que eles tenham recebido a palavra do Senhor, que eles tenham encontrado força e inspiração, para que seja qual for a dificuldade que eles tenham na vida deles, Senhor, para que toda a nossa igreja lembre-se que é sobre o Senhor, não é sobre as recompensas são consequências. O nosso propósito é estar sobre o Senhor, nosso Senhor, respeitar e obedecer, seja o que o Senhor quiser, estarmos próximos do Senhor, Pai. Nós te pedimos, Pai, que abençoe todos, toque o coração de todas as pessoas, que nós nos mantenhamos conectados ao Senhor, abertos e livres de toda necessidade de controle, mas confiantes, descansando no Senhor, conectado à sua palavra, buscando a sua direção, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos colocado. Nós te agradecemos, Jesus. Levante suas mãos e louve e adore ao nosso Senhor. Tu és, Senhor, o que eu preciso para viver. Tua palavra é o Espírito de vida em mim. Te adorarei e saiba que jamais desistirei de andar em direção ao teu favor, ó Rei, guiado por tuas mãos. Então diga: Deus de milagres, Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não me esqueci. Tem dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não me esqueci, não. Tem dia e hora e vão se cumprir. Diga: Deus de milagres, Deus de milagres, estou aqui. Estamos aqui, Jesus, na tua presença, e eu creio que a próxima história a ser contada será uma história de maravilhas. Cante para Deus. Tu és, Senhor,
o que eu preciso pra viver. Tua palavra é o Espírito de vida em mim. Te adorarei e saiba que jamais desistirei de andar em direção ao teu favor, ó Rei, guiado por tuas mãos. Então diga: Deus, Deus de milagres, Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não me esqueci, não. Tem dia e hora e vão se cumprir. Diga: Deus, Deus de milagres, estou aqui. Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não me esqueci, não. Tem dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Fale para Deus: Deus, que a minha história eu possa também declarar, que o Senhor possa também fazer em mim os seus milagres, e que eu possa contar as maravilhas de tuas mãos, o quão bom, o quão maravilhoso o Senhor é, o quanto o Senhor se apieda e se compadece daqueles que te temem, daqueles que andam no caminho do Senhor. Cumpra as suas promessas, cumpra as suas palavras. Tem gente aqui, ó Deus, precisando de sinais, precisando dos teus sinais para crer. Se não vir de sinais, se os sinais não foram vistos, se eles não forem percebidos, de maneira nenhuma crerão. O Senhor mesmo afirmou: mostra então os teus sinais, mostra então os teus sinais, mostra então as tuas obras, para que creiam que o Senhor, ó Deus, está no meio deles, está operando neles. Aleluia. Sustenta a nossa fé. Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não me esqueci. Tem dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não me esqueci, Jesus. Tem dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, diga: Deus de milagres, eu estou aqui. Deus de milagres, estou aqui. Das tuas promessas eu não me esqueci, não. Tem dia e hora e vão se cumprir. Deus de milagres, estou aqui. Obrigado, Jesus. Você pode agradecer? Agradeça a Jesus. Agradeça como se você já tivesse recebido. A Bíblia diz isso, que quando oramos devemos orar crendo que já recebemos e já o temos. Então eu te agradeço, Jesus. Eu te louvo, eu te engrandeço, pois eu creio que na minha vida o Senhor é Deus de milagres. Vamos aplaudir o nosso Deus. Pode aplaudir o Senhor bem forte, que Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Graças a Deus.
Irmãos, senta um pouquinho, me dá 5 minutinhos que eu já libero você para ir comprar carne para assistir o jogo, tá bom? Né? Quem já comprou, beleza, mas quem não comprou, né? Eles vão passar rapidão aí. De novo, obrigado, Sidney, obrigado, Letícia, né? Por compartilhar conosco aí a história de vocês. Eles vão passar, se você precisa do envelope do dízimo, envelope de oferta, pede para o nosso obreiro, pede para a nossa... Não, hoje é só obreiro homem, só, no culto aí. É o Renato e o Júnior. E o seu José. A maquininha está com o Júnior? Não, está com o Renato. Tá. E se você já está com o teu dízimo e a tua oferta pronta, vem